convido a abrir a palavra do Senhor aí nos Salmos 127, em nome de Jesus. Amém. Salmo 127, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalhem em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela monta a guarda. Amém? Tem coisas que só o Senhor pode fazer por nós. E não caiamos na ilusão de pensar que a força do nosso braço que constrói alguma coisa ou que vigia alguma coisa, quando a palavra do Senhor é clara: se não for o Senhor, em vão trabalhos que desejam construir a casa, em vão vigia a sentinela ou guarda que deseja guardar a cidade, porque tudo vem do Senhor. Amém? Então, debaixo dessa palavra, nós queremos hoje começar a dar o nosso testemunho. Ele é muito longo, o nosso testemunho financeiro. Por isso, eu vou contar apenas uma pequena partezinha nessa noite, para edificar a sua fé e a nossa fé também. Amém? As amigas, as pessoas próximas gostam de brincar com a gente e dizem: amiga rica, Fabrícia ali. Por quê? Porque hoje nós temos uma casa com piscina, uma casa confortável. Hoje nós temos um carro confortável, muitos gostam de ter uma Hilux, comprada com 60 parcelas, já pagamos 58, 0 parcelas de atraso, nunca atrasamos uma parcela. Para a honra e glória do Senhor Jesus, faltam apenas 2. Isso não é obra do nosso braço ou obra do nosso esforço, isso é obra do Senhor, meus irmãos. Amém? Há 25 anos atrás, mais ou menos por essa época, meio finalzinho de junho, mês de julho, eu estava gestante do nosso primeiro bebê, o Caleb, que significa de todo o coração. E mais ou menos 7 meses eu tinha uma barrigão, meus irmãos. Não eram 7 meses assim, não, eram 7 meses assim. E nessa época nós éramos pobres, eu e Sérgio, nós éramos pobres, muito pobres. A Fabrícia, o El, o irmão Messias, a Marilene, a Maria que está aqui, que nos conhecia nessa época, nós congregávamos juntos na Batista Nacional, deve lembrar-se. E nós éramos muito pobres. Nós morávamos com a minha sogra, com o Sérgio, né? E a única coisa que nós tínhamos na vida era uma bicicleta, que o Sérgio tinha antes de mim. Antes de mim ele já tinha essa bicicleta. E era uma bicicleta que não tinha garupa, mas tinha carão. E ele me levou nessa bicicleta para todos os lugares, até a barriga não crescer tanto. Porque com 7 meses com barrigão não dava mais, né? Porque quem anda no carão anda com meio assim dobrado sobre o corpo. E com 7 meses não dava mais. E muito pobres. E o bebê perto de nascer. Não tinha ainda o enxoval do bebê. E aí eu tive uma ideia. Eu desempregada, Sérgio desempregado. Sérgio nessa época fazia bicos. Ele tinha uma oficina de consertar eletroeletrônicos, eletrodomésticos, mas o meu cunhado, né, o irmão dele. E aí todo o serviço que entrava lá para consertar um ventilador, um liquidificador, uma TV, na época, em 2000, o salário mínimo era R$151. Então os consertos que entravam eram R$5, era R$13,50, e nós tirávamos o dízimo desse valor. Então 10% de R$5, 50 centavos. 10% de R$13,50, 35 centavos. E nessa época, eu com a barriga muito grande, eu tive uma ideia, eu disse: já sei. Eu tinha o talento desde criança de ser professora, eu sempre amei ser professora. Na época, eu estava concluindo o ensino médio, não era graduada em nada ainda, eu era muito jovem ainda. Vou dar aula de reforço. Então, nós morávamos com a minha sogra na Rua Moraes-Rego, que é uma daquelas transversais entre a Rua do Mercado Municipal e a Rua do Bambu. Era ali que a gente morava. E minha mãe morava lá no final do bairro Santo Antônio. Localizem a distância do trajeto. E eu ia a pé, lá da Moraes-Rego,
que hoje é R$ 1.518, dá mais ou menos R$ 50,30. E por que eu fazia isso? Com 7 meses, barrigão, andando no sorvetinho de milho, sozinho, sem marido, porque eu não podia carregar na bicicleta. Porque eu pensava, é melhor ter R$ 5 para comprar um pacote de fraldas no final do mês do que não ter nada. E assim eu fazia. E eu comprei esses dias, lembrando disso. Olha o nome da loja. Eu lembrando disso, eu fui lá no Santo Antônio esses dias e comprei um pacote de fraldas bem semelhante ao pacote de fraldas que eu conseguia comprar com aqueles R$ 5. E eu lembrando da bondade do Senhor e agradecendo lá, meu Deus, como o Senhor é bom. Eu comprei, porque hoje eu posso doar para uma pessoa. Hoje eu posso doar para alguém que eu trabalhava um mês inteiro para ter. E eu comprei na mesma loja, na loja de São Francisco. Vou mostrar para vocês. Era assim. E os nossos filhos, o Caleb e o Gabriel, eles não usaram fraldas descartáveis. Hoje em dia você pode ir na casa de uma pessoa bem simples e bem pobre, talvez, e certamente, eles usam fraldas descartáveis. Mas nós não tínhamos dinheiro para isso. E eu comprava assim, a cada final de mês, e não tinha como mandar fazer a bainha. E eu aprendi a fazer a bainha com crochê, e eu fazia com o maior gosto do mundo as bainhas das fraldinhas, e ali nós criamos nossos 2 filhos assim. E alguns meses depois do Caleb nascer, nunca mais, né? Sérgio ficou desempregado ou eu, porque o Senhor foi nos abençoando, o Senhor foi abrindo as portas, nós fomos estudando de madrugada, estudando e sempre trabalhando. E coisas que o ser humano não pode fazer, o Senhor foi fazendo por nós. E muitos que nos conhecem, que não creem no Senhor, podem dizer assim, mas foi o esforço de vocês, foi o trabalho de vocês, e Deus honrou, porque Deus honra, Deus vê o esforço. Não! Quem nos deu saúde para trabalhar, quem nos deu coragem e determinação para sair da posição que estávamos e ir atrás de algo melhor, quem nos deu dia após dia o sonho, meus irmãos, é a mola propulsora que nos leva para cima, e o que nos faz sonhar senão o Senhor. E a palavra de Deus diz aqui, no Salmo 127, versículo 2, os obstinados que retardam o seu sono até alta noite, acordam antes de amanhecer e tomaram com trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando esses estão repousando. Nós trabalhamos muito sim, mas não foi durante o trabalho que o Senhor nos deu o que nós precisávamos.